O que acontece quando a princesa do rock and roll descobre que a vida que viveu foi construída sobre uma mentira em Language Not Registered for Generation? Um teste de DNA de rotina abalou o mundo de Lisa Marie Presley, revelando que ela poderia não ser a filha biológica de Priscilla Presley. A chocante verdade apontou para outra mulher escondida nas sombras de Grace e Language Not Registered for Generation. Traição, segredos e identidade colidiram, levando Lisa a cortar todos os laços com a dinastia Presley para sempre. O teste de DNA que destruiu uma dinastia por décadas. Lisa Marie Presley carregou o peso de ser a única filha de Elvis Presley, nascida em 1º de fevereiro, de Language Not Registered for Generation No Baptist Memorial Hospital em Memphis. Lisa sempre teve sua vida apresentada como a continuação de uma dinastia, desde os salões de veludo da Graceland até seus casamentos de grande repercussão nas décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Mas o que começou em Language Not Registered for Generation, como um exame genético de rotina para marcadores de saúde hereditários, se tornaria a revelação mais devastadora de sua vida. Aos Language Not Registered for Generation, anos preocupada com a possibilidade de problemas cardíacos hereditários após repetidos desmaios e episódios de arritmia. Lisa enviou uma amostra de sangue para um laboratório particular em Los Angeles. O que ela recebeu não foi apenas um relatório sobre colesterol e marcadores de DNA. Foi a faísca que desvendaria tudo em que ela acreditava sobre sua própria identidade. As primeiras anomalias apareceram no DNA mitocondrial, a cadeia transmitida exclusivamente pela mãe. De acordo com geneticistas, os marcadores maternos de Lisa não correspondiam à linhagem documentada de Priscilla Presley, do Brooklyn M. Language Not Registered for Generation. Inicialmente, os técnicos suspeitaram de contaminação ou rotulagem incorreta das amostras. Um novo teste foi solicitado e, desta vez, a amostra foi analisada em 3 instalações diferentes, uma na Califórnia, uma no Texas e outra na Suíça. Todas as 3 confirmaram o mesmo resultado. O DNA materno de Lisa não apresentava nenhuma ligação com a matriarca Presley. Os números eram inegáveis, uma taxa de correspondência de Language Not Registered for Generation % nas regiões onde a ligação entre mãe e filha deveria ser absoluta. Para Lisa, as descobertas foram mais do que chocantes. Representavam o colapso do vínculo mais fundamental de sua vida. Desesperada por respostas, Lisa levou a investigação adiante. Ela solicitou os registros de seu próprio nascimento no hospital, documentos que estavam lacrados desde Language Not Registered for Generation, alegando questões de privacidade. O que ela descobriu foram inconsistências que aprofundaram o mistério. Arquivos estavam faltando páginas, haviam sido censuradas, e um formulário se assemelhava mais a um documento de adoção do que a uma certidão de nascimento tradicional. As anomalias em seu perfil genético não eram mera coincidência, eram sintomas de algo oculto, deliberadamente enterrado por mais de 4 décadas. Quando Lisa insistiu por explicações, encontrou silêncio e evasivas, até mesmo das pessoas mais próximas. Cada pergunta sem resposta a afundava ainda mais em uma espiral de dúvidas e paranoia, abalando os alicerces de sua identidade como herdeira de Elvis e filha de Priscilla. O golpe final veio quando os resultados dos exames vazaram para o círculo íntimo dos Presley. Em Language Not Registered for Generation, rumores de inconsistências e segredos de família começaram a circular na sociedade de Memphis e entre os funcionários da propriedade dos Presley. O nome Presley sempre fora associado a mitos, mas agora um escândalo ameaçava reescrever sua história. Lisa estava encurralada. Ou descartava as descobertas como um erro, ou encarava uma verdade que poderia destruir o legado cuidadosamente construído por sua família. É como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Ela teria dito a uma confidente durante um telefonema tarde da noite.
Para o mundo, ela continuava sendo Lisa Marie Presley, a filha de Elvis e Priscilla. Mas por dentro, ela era uma mulher que não sabia mais de onde realmente vinha. O que acontece quando a vida que você viveu se revela uma encenação roteirizada por outros? Para Lisa Marie, os resultados do teste de DNA não foram o fim da história, mas o início de uma cruzada pessoal. Não se contentando mais em se basear em meias-verdades e evasivas, ela iniciou sua própria busca silenciosa, porém implacável, pela verdade. A trilha a levou a arquivos empoeirados, registros sigilosos e conversas sussurradas que revelaram fissuras em sua história familiar. E logo, a suspeita se transformou em uma investigação completa. A busca secreta de Lisa Marie pela verdade. No período que se seguiu ao escândalo de DNA entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, Lisa Marie Presley se afastou dos holofotes. Ela cancelou aparições públicas, evitou aniversários e se refugiou em um círculo tão restrito que até mesmo familiares próximos sentiram a distância. Mas, em particular, ela iniciou uma investigação que consumiu suas noites e drenou suas energias. Amigos se lembram de como ela passava horas ao telefone com geneticistas em Boston e especialistas jurídicos na Califórnia, pressionando-os a reexaminar os dados. Ela exigiu certeza absoluta, enviando novas amostras para laboratórios, até mesmo em Berlim, na Alemanha. A conclusão era sempre a mesma. Seu DNA materno não poderia pertencer a Priscilla Beaulieu Presley, nascida em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation. O próximo passo levou Lisa aos arquivos. Em Language Not Registered for Generation, ela discretamente solicitou seus registros médicos sigilosos do nascimento no Baptist Memorial Hospital em Memphis, em Language Not Registered for Generation. O que chegou foram caixas de arquivos incompletos com omissões gritantes. Os registros de admissão de 1º de fevereiro de Language Not Registered for Generation dia do seu nascimento continham informações faltantes. Os registros do hospital mostravam que uma menina Presley havia nascido as Language Not Registered for Generation H, Language Not Registered for Generation da manhã. Mas assinaturas importantes, incluindo a do médico responsável, haviam sido apagadas. Ainda mais preocupantes eram os documentos que pareciam ser de adoção. Uma declaração assinada por uma mulher não identificada, datada de Language Not Registered for Generation, de fevereiro de Language Not Registered for Generation. Apenas 2 dias após o suposto nascimento de Lisa, não era um registro de parto hospitalar comum. Pareciam ter sido feitos por alguém que apagou ou reescreveu informações originais. As dúvidas de Lisa começaram a se infiltrar em suas memórias. Em conversas com confidentes em Language Not Registered for Generation, ela questionou por que fotos da infância mostravam longos intervalos entre elas, porque as lembranças de sua mãe, em entrevistas antigas, se contradiziam, e por que Vernon Presley, seu avô, sempre fora tão protetor em relação à sua história de chegada. Alguns amigos disseram que ela ficou obcecada, mantendo um diário pessoal repleto de perguntas como: por que arquivos lacrados? Por que mentiras em Language Not Registered for Generation? O que Priscilla está escondendo? Conforme sua determinação aumentava, Lisa começou a confrontar diretamente as pessoas ao seu redor. Os confrontos foram emotivos, até mesmo explosivos, com lágrimas, gritos e silêncio. Mas ninguém lhe deu a clareza que buscava. Mas, se Priscilla não era sua mãe biológica, então, quem era? Essa pergunta se tornou o cerne da busca particular de Lisa Marie. E logo, cada pista que ela seguia apontava para um nome que há muito era sussurrado nas margens da história dos Presley. Ela não estava apenas seguindo rumores. Ela estava em busca de sangue. Quanto mais se aproximava, mais inegável a imagem se tornava. Havia outra mulher, escondida nas sombras da Graceland, cuja vida se cruzou com a de Elvis no momento exato. Quem era a verdadeira mãe? O nome misterioso que continuava surgindo na busca de Lisa Marie era Lucy Dearbanel Fall, uma figura pouco conhecida que trabalhou na Graceland no final da década de Language Not Registered for Generation. Lucy era, segundo relatos, uma assistente que se juntou à família de Elvis em Language Not Registered for Generation
quando o pai de Lisa estava no auge da fama, gravando sucessos em Nashville e filmando em Hollywood. Em Language Not Registered for Generation, a presença de Lucy na mansão foi abruptamente apagada. Seu contrato de trabalho terminou em março de Language Not Registered for Generation, e ela desapareceu dos registros públicos logo depois. Para Lisa, a coincidência de datas era precisa demais para ser ignorada. Era a época do seu próprio nascimento, e o desaparecimento carregava o peso de um segredo enterrado por mais de Language Not Registered for Generation anos. Lisa descobriu fotografias antigas de Language Not Registered for Generation, mostrando Lucy em eventos da Graceland, às vezes a poucos metros de Elvis. Mais condenatórias foram as informações encontradas em fragmentos dos diários pessoais de Lucy numa caixa herdada de um ex-funcionário de Presley. Numa entrada datada de Language Not Registered for Generation, de dezembro de Language Not Registered for Generation. Lucy escreveu de forma enigmática sobre carregar o fardo do amor e a promessa de protegê-lo da ruína. Para Lisa, essas palavras sugeriam uma gravidez. Uma criança concebida durante o período em que Elvis ainda namorava oficialmente Priscilla. Os diários, juntamente com as anomalias de DNA, começaram a pintar um quadro que Lisa não podia ignorar. Lucy não era uma figura secundária. Ela poderia ser o elo materno perdido. A ciência comprovou isso. A comparação de amostras de DNA de parentes de Lucy D'Urbanel, ainda vivos em Nova Jersey, em Language Not Registered for Generation, com o sangue de Lisa, revelou uma probabilidade de Language Not Registered for Generation % de ligação materna, ao contrário dos resultados de 0,00% com Priscilla. Esses testes não deixaram margem para dúvidas. Lisa tinha provas de que Lucy não era apenas uma funcionária próxima a Elvis, mas, muito provavelmente, sua mãe biológica. A descoberta foi devastadora, porque implicava que o papel de Priscilla, como sua mãe, nunca teve fundamento biológico, mas sim em imagem, relações públicas e controle do legado de Elvis. Mas mesmo enquanto Lisa desvendava o mistério da identidade de Lucy, uma pergunta perturbadora pairava sobre a mente. Será que o próprio Elvis sabia a verdade? O rei foi cúmplice na orquestração da troca, ou foi apenas levado pela correnteza de decisões tomadas nos bastidores? A próxima etapa da investigação de Lisa voltou-se para seu pai, revelando evidências que sugeriam que o patriarca da família Presley poderia ter desempenhado um papel muito mais ativo na reescrita de sua história do que qualquer um ousava admitir: a ligação com Elvis. Para Lisa Marie, a revelação sobre Lucy D'Urbanel era apenas metade da história. A verdadeira questão era o que Elvis Presley sabia, e quando reunindo antigas cartas de família, recibos e anotações arquivadas do final da década de Language Not Registered for Generation, ela começou a suspeitar que seu pai não só sabia como também estava diretamente envolvido na orquestração de sua origem. Elvis casou-se com Priscilla Bolu em 1º de maio de Language Not Registered for Generation, em Las Vegas, uma união amplamente divulgada como o casamento de conto de fadas da década. Mais exatamente, Language Not Registered for Generation, meses depois, em 1º de fevereiro de Language Not Registered for Generation, Lisa nasceu. Uma coincidência tão precisa que levantou suspeitas de que o próprio casamento não teria sido antecipado para encobrir uma gravidez. A cronologia não era mais mera coincidência, era uma narrativa cuidadosamente arquitetada. Rumores de pessoas próximas corroboravam essa teoria. Segundo uma ex-assistente de Graceland, entrevistada em Language Not Registered for Generation, Elvis já sabia que uma funcionária que se acreditava ser Lucy estava grávida. Para evitar um escândalo, Vernon Presley, pai de Elvis, teria assumido o controle da situação. Documentos sugerem que Vernon cuidou de acordos financeiros discretos com Lucy, a partir de meados de Language Not Registered for Generation. Os pagamentos constavam como pensão alimentícia. Quando Lisa nasceu, a versão oficial já estava definida. Priscilla, a jovem e glamourosa noiva, havia dado à luz o único filho do rei. Para o Império Presley, era uma imagem perfeita, organizada, saudável e imaculada por escândalos. A evidência mais perturbadora veio da própria caligrafia de Elvis.
Entre os pertences da coleção particular de Lisa, ela descobriu trechos de letras de músicas e anotações datadas de janeiro, de Language Not Registered for Generation, um mês antes de seu nascimento. Em uma página, Elvis havia escrito Segunda Chance. A família deve permanecer unida, proteger o nome. Para Lisa, isso não era uma reflexão poética, era um reconhecimento velado da decisão de reescrever a realidade. Será que Elvis a via como uma bênção, nascida do amor, mas escondida sob um véu de engano? Ou ele estava protegendo seu império acima de tudo? De qualquer forma, as evidências sugeriam que o rei não era apenas cúmplice, mas talvez o arquiteto do encobrimento. Mas Elvis havia partido, e a única pessoa que poderia ter respondido a essas perguntas, com certeza, era a mulher a quem Lisa chamava de mãe há quase 5 décadas. Tudo indicava que Priscilla Presley detinha a peça final do quebra-cabeça. Será que ela realmente sabia a verdade? Ou teria sido uma participante involuntária de uma farsa grande demais para ser detida? Quando Lisa finalmente a confrontou, em particular, o encontro não trouxe clareza. Trouxe silêncio, lágrimas e ainda mais suspeitas. O papel de Priscilla. O confronto entre Lisa Marie Presley e Priscilla Presley teria ocorrido em Language Not Registered for Generation, em uma suíte privativa do Beverly Hills Hotel. Naquela época, Lisa já havia reunido resultados de DNA, registros hospitalares e anotações em diários que apontavam Lucy D'Urbanel como sua mãe biológica. Fontes afirmam que ela apresentou as evidências perguntando diretamente a Priscilla: "Você é mesmo minha mãe?" O que se seguiu não foi a confissão que Lisa esperava, mas uma cena emocionante de lágrimas evasivas e silêncio. Segundo uma fonte próxima, a única resposta de Priscilla foi: "Você é minha filha, em todos os sentidos que importam." Não era uma negação, mas também não era uma confirmação. Em público, Priscilla mantinha sua imagem impecável, a mesma que cultivava desde que se casou com Elvis aos Language Not Registered for Generation anos em Language Not Registered for Generation. Mas entrevistas antigas começaram a revelar inconsistências quando Lisa as revisitou. Em um especial de televisão de Language Not Registered for Generation, Priscilla descreveu o nascimento de Lisa como um momento vertiginoso do qual mal me lembro. Em outra entrevista, ela se contradisse, dando horários conflitantes para o parto. Uma vez afirmando que foi tarde da noite, outra dizendo que foi pouco antes do amanhecer. Para Lisa, essas inconsistências se tornaram sinais de alerta gritantes. Se Priscilla era realmente sua mãe biológica, por que suas memórias mudavam tão facilmente, mesmo em transmissões nacionais? O silêncio legal foi igualmente revelador. Em Language Not Registered for Generation, quando questionados por repórteres sobre os rumores do DNA, os representantes de Priscilla se recusaram a comentar. Seus advogados emitiram apenas uma breve declaração: "Este assunto é uma questão familiar privada." Para Lisa, a recusa em negar só aumentou a suspeita. Será que a mãe dela estava se protegendo? Protegendo o legado de Elvis, ou ambos amigos próximos de Lisa, na época, se lembram dela dizendo: "Se ela não mentiu para mim, então está escondendo algo muito maior." A ideia de que sua mãe pudesse ser tanto uma vítima das circunstâncias quanto uma mestre da manipulação a atormentava diariamente. E assim, Lisa Marie enfrentou o impensável. Seu pai havia desaparecido, sua mãe estava em silêncio e suas origens foram reescritas. A dinastia na qual nascera não era mais uma família, mas uma fachada. Se ela não conseguia encontrar a verdade em Elvis ou Priscilla, então o único caminho a seguir era romper completamente os laços. O que se seguiu foi o passo mais ousado e doloroso de sua vida: afastar-se do Império Presley, o mito que a definia desde o nascimento. Romper os laços. Em Language Not Registered for Generation, após anos de silêncio, investigações e sofrimento, Lisa Marie Presley tomou a decisão mais decisiva de sua vida. Ela se desvinculou da marca Presley. Para alguém nascida em 1º de fevereiro de Language Not Registered for Generation, sob os holofotes das câmeras e o legado do rei do rock and roll, essa não foi apenas uma decisão legal, foi uma ruptura espiritual. Amigos lembraram que ela parou de frequentar as comemorações de Grace
e outras homenagens, faltou a homenagem anual a Elvis em Language Not Registered for Generation de agosto e começou a se afastar discretamente dos eventos sociais oficiais de Presley. Não foi rebeldia, foi sobrevivência. Nas redes sociais, Lisa tomou atitudes ousadas que surpreenderam os fãs. Em Language Not Registered for Generation, ela deixou de seguir as contas do espólio de Presley, bloqueou páginas de fãs ligadas a Priscilla Presley e recusou todos os pedidos de entrevista relacionados ao nome de seu pai. Quando a revista People perguntou sobre as mudanças, ela divulgou uma declaração rara. A verdade importa mais do que laços sanguíneos ou marcas. Essas 7 palavras se tornaram um manifesto. Era a sua maneira de recuperar a identidade, não negando a figura paterna, mas sim se desvencilhando da máquina que a consumia desde a infância. Legalmente, ela foi ainda mais longe. Os advogados de Lisa entraram com ações para separar seus direitos de imagem da Presley Enterprises, distanciando-a da Elvis Presley Enterprises Incorporated, que administrava a receita bilionária do turismo de Graceland. Documentos judiciais de Language Not Registered for Generation revelaram que ela chegou a considerar vender objetos pessoais não por necessidade financeira, mas para se libertar simbolicamente do mito de Presley. Seus confidentes mais próximos disseram que ela via cada contrato, cada autógrafo, cada fotografia encenada como uma corrente que a prendia a uma vida construída sobre a mentira. Para se libertar, ela precisava se desfazer de tudo. Mas quando a filha de Elvis Presley se afasta de Graceland, as repercussões não terminam com ela. As consequências reverberam por todo o império. Lisa não era apenas um membro da família. Ela era a herdeira legal, a porta-voz da marca Presley. Ao se afastar, ela criou um vácuo que ninguém estava preparado para preencher. E quando a tragédia a atingiu com sua morte repentina em Language Not Registered for Generation, a própria Grace, e mergulhou no caos, desencadeando processos judiciais, dúvidas e a maior crise que o legado Presley já enfrentou, o colapso da Graceland. Quando Lisa Marie Presley faleceu inesperadamente em Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation, como apenas Language Not Registered for Generation anos, o choque foi imediato. Mas as consequências foram ainda mais devastadoras. Além da dor, veio a confusão. Lisa não era apenas a filha de Elvis. Ela era a única herdeira da Graceland, a extensa propriedade em Memphis, Tennessee, avaliada em mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares em receita anual. Da noite para o dia, surgiram inúmeras dúvidas. Quem controlava agora o Império Presley? E como a propriedade sobreviveria sem a mulher que a havia abandonado? Os administradores da herança entraram em pânico. De acordo com documentos arquivados em fevereiro de Language Not Registered for Generation, Lisa Marie era a voz dominante nas decisões comerciais relacionadas a Presley, desde Language Not Registered for Generation, quando herdou a propriedade no seu 15º aniversário. Sem ela, a hierarquia se desfez. Os curadores se apressaram para reafirmar sua autoridade, enquanto advogados analisavam testamentos, contratos e acordos de direitos minuciosamente. Cada cláusula estava agora sob o microscópio. Lisa era legalmente a herdeira biológica, se as revelações do DNA fossem verdadeiras. Caso contrário, seus direitos de propriedade seriam contestados. Em meio a esse caos, surgiu Riley Keough, a filha mais velha de Lisa, nascida em Language Not Registered for Generation. Em agosto de Language Not Registered for Generation, os tribunais a nomearam a nova herdeira. Mas a decisão foi alvo de intenso escrutínio. Parentes distantes, ex-sócios e até mesmo requerentes anônimos começaram a entrar com ações judiciais, alegando que a legitimidade de Lisa, como herdeira, havia sido comprometida desde Language Not Registered for Generation. Algumas ações argumentavam que se Priscilla não era sua mãe biológica, então a reivindicação de Lisa como herdeira de Presley era inválida. Outras alegavam que o sigilo e a fraude em seu nascimento tornavam sua herança nula. A tempestade jurídica foi sem precedentes, e o próprio Graceland, o local sagrado de Elvis, corria o risco de ser destruído por litígios.
Enquanto os tribunais debatiam a herança, o mundo exterior voltava seus olhares para o próprio escândalo. Se Lisa Marie não era realmente filha de Priscila, o que isso significava para o conto de fadas dos Presley, tão apreciado pelos fãs desde a década de Language Not Registered for Generation? Enquanto os advogados batalhavam pelos bens, os tabloides se banqueteavam com a história maior, as revelações do DNA, as traições e o desmoronamento de uma dinastia americana. E logo, o nome Presley deixou de ser apenas sinônimo de música e elegância. Era sobre segredos, mentiras e legados destruídos. Choque público e frenesi da mídia. As manchetes surgiram rápida e impiedosamente em Language Not Registered for Generation. Filha de Elvis ou não. Estampava as capas dos tabloides em Nova York, Los Angeles e Londres. Por décadas, a história dos Presley havia sido um conto de fadas de música glamour e tragédia. Mas agora, com documentos de DNA vazados e rumores sobre Lucy D'Urbanel, a narrativa foi virada de cabeça para baixo. Fãs que antes idolatravam a família Presley foram forçados a confrontar uma questão perturbadora. Será que eles venderam uma mentira desde Language Not Registered for Generation? A reação do público dividiu-se drasticamente. De um lado, estavam os leais defensores do mito, insistindo que Lisa Marie seria sempre filha de Elvis, independentemente do que a ciência dissesse. Do outro lado, estavam os céticos que a acusavam de traição, alegando que ela havia desonrado o nome do pai ao buscar a verdade. As redes sociais explodiram em Language Not Registered for Generation, com hashtags como decepção do DNA, escândalo Presley, entre os assuntos mais comentados no mundo todo. Pela primeira vez desde a morte de Elvis, em Language Not Registered for Generation, a marca Presley não unia os fãs, mas os dividia. Além do fandom, o escândalo acendeu debates nacionais. Bioeticistas apareceram na CNN e no programa Language Not Registered for Generation Minutes, discutindo as implicações da tecnologia de DNA em famílias de celebridades. Quanta verdade era demais. As pessoas tinham o direito de reescrever suas identidades com base apenas na ciência. Defensores da adoção se uniram em apoio a Lisa, elogiando sua coragem por expor histórias ocultas. Enquanto isso, analistas jurídicos alertavam para precedentes perigosos, já que o espólio de Presley agora estava vulnerável a contestações que poderiam derrubar seu império. A história deixou de ser apenas fofoca. Tornou-se um acerto de contas cultural. E, no entanto, por baixo de todo o caos, uma verdade perturbadora permaneceu. Lisa Marie passou a vida inteira tentando escapar da sombra de Elvis e Priscila. Agora, com sua partida, o mundo se viu às voltas com seu legado. Seria ela a herdeira de Grace ou a mulher que expôs sua maior mentira? Em seus últimos anos, Lisa Marie tentou responder a essa pergunta por si mesma, construindo uma identidade que ia além do mito de Presley. O próximo capítulo revela sua busca por si mesma, um legado reescrito. No início da década de Language Not Registered for Generation, Lisa Marie Presley já não tinha interesse em se apegar ao nome que a definira e a assombrara desde seu nascimento em Language Not Registered for Generation. Em conversas privadas, ela disse a amigos próximos e a sua filha Riley Keough que queria ser Lisa não Presley. Sua crise de identidade foi desencadeada pelas revelações de seu DNA. Mas o que se seguiu foi algo mais profundo, uma determinação de viver segundo seus próprios termos, mesmo que o mundo insistisse em mantê-la presa à sombra de Elvis Presley. A música tornou-se seu refúgio. Em Language Not Registered for Generation, ela gravou discretamente várias canções sob o nome de Lisa Marie, omitindo deliberadamente o nome Presley dos créditos. Profissionais da indústria que ouviram as faixas disseram que elas eram despojadas, íntimas e cruas. Nada parecido com a imagem glamourosa de rock and roll que os fãs esperavam. Ela queria provar que tinha sua própria voz, e não apenas o sobrenome de um pai famoso. Em Language Not Registered for Generation,
Ela já havia reunido material suficiente para um novo álbum, que, no entanto, permaneceu inédito após sua morte repentina. A mudança não tinha a ver com dinheiro. Tinha a ver com controle, com recuperar o que o Império Presley lhe havia roubado seu direito de se definir. Ao mesmo tempo, Lisa começou a escrever um livro de memórias que detalhava sua jornada através do engano, da descoberta e da busca pela identidade. Rascunhos do manuscrito concluídos entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation falavam sobre sua investigação de DNA, seus confrontos com Priscila e sua necessidade implacável de saber a verdade. Em uma passagem, ela teria escrito: "Nasci em uma mentira. Fui criada em uma performance e amada por fantasmas." O livro nunca foi publicado durante sua vida, mas sua filha Riley insinuou que ele poderá vir a ser lançado. Para Lisa, a autobiografia era sua maneira de deixar para trás sua verdadeira história, sem censura, sem filtros e finalmente sua. Mas o tempo de Lisa Marie foi tragicamente curto. Ela faleceu em janeiro de Language Not Registered for Generation, deixando sua autobiografia inacabada, sua música inédita e suas perguntas sem resposta. A mulher que tanto se esforçou para se desvincular do império de Elvis deixou não apenas uma família em luto, mas também um legado de mistério. E o maior mistério de todos foi aquele que ela carregou silenciosamente para o túmulo: a questão de quem era sua verdadeira mãe. E quais segredos Priscila pode ter guardado até o fim, as perguntas sem resposta. Mesmo na morte, a vida de Lisa Marie Presley permaneceu envolta em segredos. Ela passou Language Not Registered for Generation anos, buscando respostas. Do primeiro teste de DNA em Language Not Registered for Generation até seus últimos dias em Language Not Registered for Generation, a conclusão sempre pareceu estar a um passo de distância. Ela chegou a receber a confirmação definitiva de que Lucy D'Urbanel era sua mãe biológica, ou a dúvida continuou a assombrá-la. Até seu último suspiro. Amigos disseram que ela ia para a cama quase todas as noites, repassando cronologias, perguntando-se por que os arquivos do hospital de Language Not Registered for Generation haviam sido lacrados. E por que ninguém em sua família jamais lhe contou a verdade. O público nunca soube a extensão total de suas descobertas. Lisa nunca revelou publicamente que Lucy era sua mãe, apesar das inúmeras correspondências de DNA. Alguns acreditam que ela foi pressionada a manter silêncio. Outros comentam sobre um acordo confidencial feito no início da década de Language Not Registered for Generation, garantindo que ela não divulgaria detalhes que pudessem desestabilizar o espólio de Presley. Se isso for verdade, o silêncio de Lisa não foi uma rendição, mas uma concessão relutante. Um ato final de proteção a um legado que ela amava e odiava. A questão do papel de Priscila permaneceu sem resposta. Priscila chegou a confessar mesmo que, em particular, naqueles últimos anos, alguns afirmam que Lisa desabou durante um confronto em Language Not Registered for Generation, implorando a Priscila que lhe contasse a verdade apenas para receber como resposta vagas garantias e mais silêncio. Em suas últimas aparições públicas, Priscila evitou completamente o assunto, falando apenas sobre o luto após a morte de Lisa. Até hoje, ela nunca abordou diretamente o escândalo do DNA, deixando o mundo se perguntando se ela carregava o segredo consigo, trancado para sempre. Agora, a responsabilidade passa para Riley Keough, que insinuou que as memórias inéditas de sua mãe contêm revelações explosivas. O livro finalmente revelará o que Lisa Marie sabia. Confirmará Lucy de Barbanel como a mãe oculta por trás dos portões da Graceland, ou a dinastia Presley permanecerá para sempre envolta em mitos, meias-verdades e sussurros. Por enquanto, a verdade permanece enterrada com Lisa Marie Presley, a filha de Elvis, a criança misteriosa, e a mulher que passou a vida inteira perseguindo a identidade que lhe foi roubada ao nascer. E, assim, a história termina não com certezas, mas com perguntas que ecoam mais alto que as respostas. A vida de Lisa Marie Presley foi marcada por música, tragédia, escândalo e uma busca incessante. Seja lembrada como filha de Elvis, filha de Lucy
Ou simplesmente Lisa, sua história nos força a confrontar verdades incômodas sobre fama, família e identidade. No fim das contas, seu legado não se resume ao nome Presley. É a coragem de questionar quem somos, mesmo quando as respostas ameaçam destruir os mitos com os quais fomos criados.